Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí ministrando, entre em contato conosco por esse WhatsApp. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, mais estudos escritos a respeito da lição, tudo gratuito, entre em contato conosco por esse WhatsApp. Tá aí o telefone, o DDD é 99, e o telefone é 991520454. Aqui tudo é gratuito. Só te pedimos um favor. Por favor, dê aí um like, um gostei e se inscreva em nosso canal para nos ajudar a divulgar esse trabalho. Não é porque eu vou receber alguma coisa por causa disso. O meu canal é desmonetizado. Eu não recebo nada. Eu não recebo nada do YouTube para fazer esse trabalho. O primeiro a lançar vídeo de EBD na internet, nunca cobrei nada de ninguém. É gratuito mesmo tudo. Só precisamos que você nos ajude a divulgar. Coloque aí o link desse vídeo, né, nos seus grupos, também aí para sua família, seus amigos, para quem você quer evangelizar, para quem você quer que receba também oração de cura. Tudo isso nós fazemos aqui. No final do vídeo, nós oramos por quem está doente, está enfermo, oramos também para que as pessoas se convertam. Todas as oportunidades que nós temos, nós devemos aproveitar para ganharmos almas, para abençoar as pessoas, também orando pelas pessoas que estão doentes e enfermas. E é isso que eu faço também aqui, nesse ensino que damos para os professores de escola bíblica dominical e para aqueles que não podem também. Tem muita gente que não pode ir à escola bíblica dominical por bons motivos, né? Aquela pessoa que está doente, tem lá os presos, né? Que nós evangelizamos aí, tem os presos que não podem sair lá, mas eles têm acesso, por incrível que pareça, eles têm acesso a celulares, né? Tem aqueles que estão no interior, por exemplo, está chovendo muito, né? Não pode sair de casa, a fazenda, no sítio. Tem aqueles que fazem feira, né? Que é exatamente no domingo pela manhã. Então todas essas pessoas podem assistir. Temos que pensar nessas pessoas. Então, além desses, podemos divulgar esse trabalho para outras pessoas que não são crentes, não vão à igreja, mas podem assistir, podem receber o ensino da palavra de Deus através dos vídeos. Então, vamos divulgar, vamos ajudar a divulgar esse trabalho. Mas não deixe para depois, não. Vai agora lá embaixo ali, dá um clique lá no legal, né, no gostei, e se inscreva aí no nosso canal. Tudo é grátis. Nos ajude, tá bom? Neste trimestre nós estamos estudando nas revistas da editora Betel, adultos, com o tema Personagens bíblicos virtuosos e marcantes. Homens e mulheres que permaneceram fiéis a Deus diante das circunstâncias. O comentarista da editora Betel deste trimestre é o pastor Valdir Alves. Já estudamos neste trimestre, na lição 1, Jetro, conselhos sábios aliviam fardos. Lição 2, Josué, aprendendo a servir com fidelidade e excelência. Lição 3, Caleb, perseverança na fé rumo à terra prometida. Lição 4, Raabe, uma escolha de fé que mudou destinos. Lição 5, Ruth, lições de lealdade, o caminho da redenção. Lição 6, Ana, a força de quem ora e gera milagres. Lição 7, Davi, Deus não rejeita um coração quebrantado. Lição 8, Abigail, sabedoria que desarma conflitos. Lição 9, Lázaro, amigo de Jesus, testemunha da vida. Lição 10, Pedro, Deus transforma impulsos em missão. Lição 11, Cornélio, um coração pronto para ouvir e servir a Deus. E hoje vamos estudar a lição 12, Dorcas, as boas obras que falam por si. Então hoje vamos falar dessa admirável mulher que ajudava a todos. E ela ajudava com o seu trabalho. Ela era uma costureira, o seu nome é Tabita, que é um nome aramaico, né?
que significa aí gazela, né? Ou corça. Lucas, né? Chama de Dorcas, na tradução grega. Acontece que essa mulher que ajudava tantas pessoas, de repente ela morre, todos ficam muito pesarosos, se lamentando, chorando, né? Muitas viúvas, muitas pessoas pobres lamentam porque ela sempre estava ajudando-os. E de repente eles se lembram, né? Ficam sabendo que Pedro estava ali próximo, cerca de 16 a 20 quilômetros ali. Então souberam que Pedro havia passado por Lida, e ali o homem que estava há 8 anos já numa cama, Pedro orou por ele, ele se levantou são. Então o paralítico andou quando Pedro orou por ele. Então Jesus estava usando grandemente a Pedro. Pedro já estava muito famoso porque em Jerusalém as pessoas ajuntavam os paralíticos, os doentes, né? Todo tipo de pessoa com problema, à beira do caminho por onde Pedro passava. Quando a sombra de Pedro passava sobre as pessoas eram curadas. Antes disso, né, Pedro e João foram lá no templo, né, a Porta Formosa, aquele aleijado andou. Então, muita gente agora sabia que Pedro estava sendo usado poderosamente por Jesus Cristo em curas, em milagres, em coisas tremendas, imitando a Jesus Cristo, que pregava, ensinava e curava a todos. Então muita gente em Lida, em Saron, ali próximo, se converteram ao Senhor Jesus, sabendo de tantos milagres que Jesus estava operando através de Pedro. Então ali perto, né, em Jope, morre então essa costureira, essa mulher que todos agradeciam a ela por tantas esmolas, por tanta ajuda que ela dava aos pobres e aos necessitados, sempre costurando, né? Arrumando até pano, né? Para fazer roupa para eles, gratuitamente. Ela ajudava muita gente. Então ela morre e eles então, sabendo que Pedro estava por ali, próximo, mandaram 2 homens até ele para chamá-lo, na esperança, evidentemente, que ele orasse e ela ressuscitasse, já que Pedro estava sendo usado tremendamente por Jesus Cristo para fazer os mesmos milagres que Jesus fez. E dentre os milagres, todos sabiam que Jesus havia ressuscitado mortos, como o filho da viúva de Naim, como a filha de Jairo, como Lázaro. Então eles acreditaram que Pedro também ressuscitaria a Tabita, ou Dorcas. O homem de Deus, irmãos, é assim mesmo, muito usado por Deus. E ele vai passando pelos lugares, as pessoas vão vendo que Jesus usa e vão convidando para ele ir lá também, onde eles estão. Então você vai na cidade, vai na outra, e vai na outra, e vai na outra. Muitas vezes eu fui pregar num lugar e ali Jesus curou mais de 100 pessoas. E aí, povoados, cidades vizinhas, pessoas de fazenda, que começam atrás da gente convidar para nós irmos lá. Nós vamos, pregamos, ensinamos, ministramos. Jesus cura muita gente por toda parte. Pela internet, Jesus tem curado muita gente. As pessoas sabem, me ligam de tudo quanto é lado. A gente ora, Jesus tem feito maravilhas. Nesta lição, nós vamos ver os seguintes tópicos e os seguintes subtópicos. Tópico 1. A origem da discípula Dorcas. Subtópico 1. A história de Dorcas. Subtópico 2. A morte de Dorcas. Subtópico 3. A ressurreição de Dorcas. Tópico 2. O ministério de Dorcas. Subtópico 1. Uma mulher generosa. Subtópico 2. Dorcas, a discípula amada. Subtópico 3. Vivendo em paz com todos. Tópico 3. O caráter inspirador de Dorcas. Subtópico 1. Uma lição de amor. Subtópico 2. O legado de Dorcas. Subtópico 3. Um exemplo a ser seguido. Vamos procurar então passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando mais essa preciosa lição. Vamos aprender que o cristão, né, no caso aí de Dorcas, diz que era uma serva do Senhor. Então o cristão, ele dá aos outros aquilo que recebe de Deus. Então você pode se deixar ser usado por Deus. O que você recebeu de Deus? Você tem uma profissão, através dessa profissão você pode ajudar muitas pessoas. Se você recebeu um dom do Espírito Santo, através desse dom você pode ajudar muitas pessoas. Você recebeu uma habilidade, né?
Então, você use isso para abençoar os outros, para ajudar as outras pessoas. Se você é um empresário, imagine o tanto de missionários que estão aí precisando de ajuda financeira. E quanto mais você ajuda os outros, mais você recebe de Deus para ajudar os outros. É assim que funciona. O texto áureo da lição está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 36, que diz: E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Era chamada discípula. Então era uma cristã convertida, servia ao Senhor Jesus Cristo. E como prova de que ela realmente era convertida, ela fazia boas obras. Veja que ela não fazia boas obras para ser salva. Ela fazia boas obras porque ela era salva. Então, ela demonstrava que o amor de Deus derramado no coração dela se irradiava, né, se espalhava, era transmitido para as outras pessoas. Ela usava então a sua profissão de costureira para abençoar as outras pessoas que estavam à sua volta. Então ela praticava boas obras e dava esmolas. Pelo que nós vemos aí, as esmolas que ela dava era assim. Ela pegava alguém que estava com a roupa rasgada, costurava gratuitamente. Ou via alguém que estava precisando de roupa, né, e ela fazia uma roupa e dava para essa pessoa. Então ela usava a sua profissão para abençoar os outros. Verdade aplicada, devemos exercer nossa fé juntamente com boas obras, como expressão de nossa salvação em Cristo Jesus. Veja o que diz na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 10. Né? Paulo, usado pelo Espírito Santo, diz, olha, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Veja só, todo salvo, então, foi criado por Deus para fazer boas obras. Deve demonstrar sua fé fazendo, praticando boas obras, ajudando as pessoas. Paulo, na carta escrita a Timóteo, na primeira carta, capítulo 5, versículo 10, diz que só podem ser ajudadas pela igreja as viúvas que praticaram boas obras. Naquele tempo não havia aposentadoria, né? Então Paulo fala que acima de 60 anos e aquelas que praticaram boas obras. Na carta aos Hebreus, que eu acredito que é Paulo que escreveu, capítulo 10, versículo 24, também ele faz uma exortação para nós estimularmos as pessoas ao amor e às boas obras. Na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 7, ele fala que ele deve ser exemplo dos outros em boas obras. Em 1 Timóteo 6,18, ele fala que as pessoas devem enriquecer em boas obras. Em 1 Timóteo 2,10, ele fala que as mulheres devem enriquecer também, praticando boas obras. Que as mulheres que fazem, né, um voto, que desejam servir a Deus, devem praticar boas obras. João 10,32, Jesus diz que fazia boas obras. Na carta do apóstolo Paulo a Tito, né, capítulo 3, versículo 14, Paulo também fala sobre que as mulheres devem praticar boas obras. Em 1 Timóteo 5,25, o apóstolo Paulo também fala de boas obras. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 12, Paulo fala que as pessoas falam mal dos cristãos, mas eles vão ver as boas obras dos cristãos e vão glorificar a Deus por isso. E aí nós temos N, né? Ou seja, múltiplos versículos falando sobre os crentes e que eles devem praticar boas obras. Textos de referência. Vamos ver aí Atos dos Apóstolos, capítulo 9, de 36 a 40. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu, naqueles dias, que, enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado, a depositaram no quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles.
E levantando-se Pedro foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelho e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Então, nessa lição, devemos aprender sobre a prática das boas obras na vida do cristão. O nosso trabalho nunca é vão no Senhor. No tribunal de Cristo, nós vamos receber galardão. Vamos ser premiados por todas as boas obras que praticamos enquanto estivemos aqui na terra. Deus não esquece, nem faz vista grossa, não. Tudo que nós fizermos aqui para ajudar as pessoas, Deus está vendo e vai nos galardoar. Devemos nos lembrar que a fé sem obras é morta. O que adianta nós falarmos que temos fé em Deus, mas nós não amamos ninguém, não ajudamos ninguém? Que fé é essa? É uma fé improdutiva. A fé produz, a fé nos impulsiona a amar, a ajudar as pessoas. Vamos ver a introdução da lição que diz: nesta lição conheceremos o ministério da discípula Dorcas, uma mulher aguerrida, cujas obras coadunam sistematicamente em sua fé. Ela ficou na história bíblica como discreta, singular e abençoadora. É uma coisa interessante isso, né? As pessoas geralmente só são reconhecidas, só são vistas, só são aí exaltadas, reconhecidas, depois que morrem. Nós não vamos ver falar nessa mulher antes, né? Mas quando ela morre, aí as suas obras de justiça, obras de uma discípula, de uma crente, aparecem. Várias pessoas então surgiram e todos diziam: nossa, ela me ajudou muito, como essa mulher era boa, como ela amava as pessoas, como ela ajudava os pobres, os necessitados. E quantas pessoas, né, se converteram devido exatamente às boas obras que Dorcas fazia, demonstrando que era uma discípula de Jesus Cristo, que o amor de Deus estava derramado em seu coração. Tópico 1. A origem da discípula Dorcas. Não sabemos muito sobre Dorcas, apenas que era uma discípula cristã que vivia em Jope, cidade portuária na costa da Judéia. Entretanto, ela é uma personagem bíblica marcante por seu amor pelos mais necessitados. Admirada por seus gestos de generosidade e caridade, ela oferecia às pessoas ao seu redor aconchego e esperança. Então, o pouquinho que nós sabemos, né, sobre Dorcas ou Tabita já é o suficiente para nós vermos que era uma pessoa amorosa, bondosa, gentil, e era admirada por toda a comunidade onde ela vivia, por ajudar aos necessitados. Tópico 1, subtópico 1. A história de Dorcas. Dorcas, no grego, também conhecida como Tabita, no aramaico, é mencionada em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos de 36 a 42. Seu nome significa gazela, um símbolo de beleza e graciosidade, relatado por Salomão em Cantares, capítulo 2, versículo 9 e 17. Era conhecido por seu serviço aos necessitados, especialmente por costurar roupas para as viúvas e pessoas pobres. Então vemos que Dorcas, ou Tabita, era uma pessoa que ajudava muito aos pobres, também às viúvas, às pessoas necessitadas. Ela oferecia o seu serviço de costureira gratuitamente para essas pessoas. Seria como se uma pessoa tivesse, por exemplo, um restaurante e convidasse os mendigos, para comerem. Depois de saírem os clientes, ele convidava então os mendigos para se sentarem à mesa, e então todos eram servidos e comiam e saciavam então a sua fome. Seria como uma pessoa, no fim do ano agora, ao invés de comprar aí coisas caras, brinquedos, muita comida, pegasse esse dinheiro
e ajudasse aos pobres, aos necessitados, aqueles que precisam realmente de ajuda. Então isso é ajudar, é amar as pessoas que estão passando por necessidade. Também envolve, né, os crentes aí, fim de ano, né, se reunirem aí, a juntar cestas básicas, né, e visitar o bairro onde a igreja está, ver quem tem necessidade, quem está doente, quem está desempregado, ir lá e ajudar essas pessoas que estão necessitadas. Mas a Tabita ou Dorcas não fazia isso em apenas uma época, não, ela fazia isso sempre. Então ela se torna para nós um exemplo de uma pessoa cristã que demonstra que o amor de Deus derramado em seu coração vai ser transmitido, deve ser transmitido para todas as outras pessoas que estão necessitadas. Tópico 1, subtópico 2, a morte de Dorcas. Dorcas adquiriu uma enfermidade, Atos 9:37. A Bíblia não esclarece de qual mal ela foi acometida, mas a verdade é que aquela doença a levou à morte. Esse fato gerou muita tristeza na comunidade de Jope, principalmente entre as pessoas que eram atendidas e amparadas por sua generosidade. Então veja, não é porque uma pessoa é boa, que ajuda as outras pessoas, que ela vai deixar de adoecer ou de morrer. Todos nós passamos por aflições, né? Todos nós passamos por problemas, todos nós temos algum dia aí uma doença, uma enfermidade. E todos também morrem, né? Teve uma pandemia, muitos e muitos e muitos cristãos morreram devido à pandemia. Aí tem uma onda, por exemplo, aí de uma gripe, uma coisa. Muitos cristãos também pegam essa gripe, né? Uma virose e tal. Não quer dizer que por alguém ser crente ou ser cristão vai ficar imune ou não vai pegar nada disso. Se tem um terremoto, se tem aí um tufão, acaba que os cristãos também são prejudicados, né? Nós vemos que lá no Egito, quando Deus envia as pragas, sim, o povo de Deus não foi acometido, né, pela maioria das pragas. Deus os livrou. Agora, não quer dizer que tudo que acontece no mundo, não, os cristãos não vão passar por isso. Não, ali era uma questão de Deus estar mandando maldição para aqueles que estavam maltratando o seu povo. Agora, a história de Dorcas não para por aí. Então, ela morre. Então, ela adoece e morre. Tópico 1, subtópico 3, a ressurreição de Dorcas. O corpo de Dorcas foi preparado para o sepultamento, mas os discípulos, sabendo que Pedro estava próximo, em Lida, enviaram mensageiros para chamá-lo. Quando Pedro chegou, encontrou viúvas chorando e mostrando as túnicas que Dorcas havia feito. Atos 9:39. O apóstolo orou e ordenou que Dorcas se levantasse e ela foi ressuscitada milagrosamente. Atos 9:40. Esse milagre levou muitos em Jope a crerem no Senhor. Atos 9:42. Então veja que Pedro é chamado e ele vai prontamente atender o chamado. Quando chega na cidade então de Jope, que é conhecida como Rafa, né, e pertence hoje à cidade de Tel Aviv, que é a capital de Israel, que é o mesmo lugar ali onde Jonas, né, embarcou para ir para Tarsis, fugindo do chamado de Deus para ir para Nínive. E é nessa cidade de Jope também que Pedro ficou hospedado na casa de Simão, o curtidor, né, curtidor de couros. E é ali que ele é chamado para ir também à casa de Cornélio, lá em Cesareia. Hoje Jope é muito visitada por muitos turistas, né, na cidade. É um local turístico muito importante em Israel. Então nós vamos ver aí que Pedro chega, um monte de mulheres chorando, se lamentando, pessoas pobres, todos elogiando Dorcas, né? Todas dizendo que ela ajudava muita gente. Mostravam até as túnicas, as roupas que Dorcas fez para elas gratuitamente. Então toda a localidade estava em pesar, em pranto. Todos conheciam aquela mulher pela bondade que ela tinha. Então Pedro chega, eles tinham colocado o corpo dela
no lugar superior, né? As casas geralmente tinham a parte de cima, provavelmente o local ali onde se reuniam para orar. Então Pedro vai até esse local, tem muitas pessoas ali, muitas mulheres chorando. Ele pede para todas saírem e ele agora se coloca de joelhos e vai orar ao Senhor. Lembrando que ninguém no Novo Testamento havia ressuscitado um morto, a não ser Jesus Cristo. Então Pedro vê a expectativa das pessoas. Ele vai orar, né? Provavelmente ele deve ter dito: Senhor, todos estão esperando que o Senhor faça esse milagre, que ressuscite essa mulher. Então ele pede a Deus para fazer isso. Então ele se volta para ela e diz: Tabita, levanta-te. Só isso, não precisa complicar. As coisas de Deus são simples, né? Você não precisa gritar, espernear, nada disso. Ele orou, levantou, disse: Tabita, levanta-te. Pronto. E ela se levantou. Não tem nada de fazer alarde. Quem faz esses alardes porque quer aparecer. Quem cura é Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo que mora em nós, o mesmo Espírito Santo que morava em Jesus, e lhe dava poder para fazer todos aqueles milagres. É o mesmo Espírito Santo que está em nós. Hoje, mortos ressuscitam? Sim, muitos mortos têm ressuscitado. Na África isso é uma coisa já que não é tão assim admirada. São muitas pessoas que ressuscitam, porque lá há muita necessidade. Eles não têm como pagar médicos. Não há outra apelação. Apelam para Deus, acreditam que Deus vai fazer o milagre. E Deus faz muitos milagres. Continua fazendo, vai fazer enquanto houver pessoas na terra. Tópico 2, o ministério de Dorcas. Dorcas expressava e testemunhava sua fé no Evangelho de Jesus com suas agulhas de costura, executando um trabalho digno de atenção e apreciado por todos. Sua trajetória ministerial foi bem sucedida e bastante admirada. O relato bíblico traz a história de Dorcas em apenas 6 versículos, mas sua relevância para a comunidade cristã ecoa ainda hoje. Então Dorcas usava sua profissão de costureira para ajudar as pessoas necessitadas, né? Os pobres e também as viúvas. Então veja que esse trabalho tinha uma importância muito grande. Imagine o testemunho dessa mulher diante de todos aqueles que viviam naquele lugar. Todos conheciam aquela mulher, sabia que era uma mulher bondosa, sabia que ela era cristã. Veja só que testemunho. É um ministério realmente, né? Ajudar as pessoas a ser conhecidas por todos. E todos sabiam que ela era cristã. Então louvavam a Deus por causa do seu trabalho em benefício das pessoas. Nós vamos ver aí que aconteceu várias conversões de pessoas devido ao seu trabalho de ajuda às pessoas e devido à sua ressurreição. Tópico 2 sobre tópico 1. Uma mulher generosa. Dorcas era generosa, capaz de deixar seus próprios interesses para ajudar o próximo, cheia de boas obras e esmolas que fazia. Atos 9:36. Embora fosse uma mulher bondosa e que fazia caridade, Dorcas sempre se manteve discreta, sem alardear seus feitos, como ensinou Jesus. Mateus 6, de 1 a 4. Então vemos que antes Dorcas não tinha assim um destaque, né? Porque a pessoa, enquanto está viva, por mais que ela faça, geralmente a sociedade não reconhece, né? E também nós não precisamos ficar em busca de ser reconhecidos, em busca de elogios. Nosso reconhecimento, nosso galardão é no tribunal de Cristo, não é aqui. Então nós vamos esperar o galardão que virá depois de nossa morte, ressurreição, né? Depois de estarmos com o Senhor para sempre, na Nova Jerusalém. Então lá nós receberemos o galardão. Enquanto esse momento não chega, né? Enquanto o arrebatamento também não acontece, então nós fazemos boas obras, ajudamos as pessoas, sempre esperando receber o galardão no tribunal de Cristo. Praticar boas obras, ajudar as pessoas, é apenas cumprir
uma ordem de Jesus. É apenas cumprir a palavra de Deus. Se nós devemos amar a Deus em primeiro lugar, sobre todas as coisas, e ao nosso próximo como a nós mesmos, então a prática disso é ajudar as pessoas. Então veja que Dorcas morreu, aquelas mulheres pegaram então seu corpo, lavaram, né? Era um procedimento normal. Agora elas iriam passar especiarias, óleo no corpo, depois enrolaria o corpo como se fosse uma múmia, em lençóis, depois amarraria um lenço, né, na cabeça e no queixo, para não ficar com a boca aberta. Era o costume. Depois é que sepultariam. Ninguém sabe do que ela morreu. Pode ser que ela tivesse alguma ferida, né, alguma coisa também, precisava ser lavado, né? Mas o costume era esse. Quando foram fazer o procedimento normal, ficaram sabendo, olha, Pedro está aqui pertinho. Aí todo mundo pensou o seguinte, olha, se Pedro está aqui perto e Deus usa Pedro em tremendos milagres, já sabemos aí, né, da Porta Formosa, o aleijado que andou, sabemos aí de multidões que são colocadas por onde Pedro passa em Jerusalém. Quando a sombra dele passa sobre as pessoas são curadas. Sabemos agora da notícia aqui pertinho de nós, em Lida, né? Ali o Enéas, que estava há 8 anos sem andar, estava paralítico, Pedro orou e ele levantou e andou. Então Jesus está usando tremendamente a Pedro. Vamos chamar Pedro antes de nós prepararmos o corpo para o sepultamento. Vamos chamar Pedro. Então 2 homens foram até Pedro e convidaram Pedro para estar ali. Pedro foi, chegando lá então e fica sabendo que aquela mulher de boas obras, de uma cristã legítima, havia morrido e todos esperavam que ele orasse por ela, na expectativa de que ela fosse ressuscitada. Então muitas mulheres estavam ali em volta do corpo de Dorcas. Pedro então diz para todas se retirarem, que ele quer um momento a sós com Deus, né? Sem barulho, sem gritaria, sem choro. E ele ali se ajoelha, veja só a humildade de Pedro. Ele se ajoelha, ora ao Senhor, depois se levanta e vai até onde está Dorcas e diz, Tabita, levanta-te. Algumas pessoas perguntam, como é que funciona o dom da fé? O dom da fé é isso aí. Todas as pessoas que recebem dom da fé, essas pessoas são usadas por Deus para ressuscitar mortos. É um dom onde uma fé sobrenatural faz com que você haja como se fosse, hoje para o mundo, um louco, né? Você acredita que uma pessoa que morreu vai se levantar viva. É uma fé sobrenatural. Ninguém vai fazer isso de qualquer maneira. Quando você vai orar pela pessoa, você já está vendo a pessoa curada. Veja lá, quando Jesus vai ressuscitar a filha de Jairo. Ele disse, não se preocupe, a menina está dormindo. Veja aí, a Bíblia diz que as pessoas riram dele, porque sabiam que a menina estava morta. Mas para ele, ela só estava dormindo. Quando ele vai ressuscitar Lázaro, ele diz para o pai, eu sei que o Senhor faz todos os milagres, faz qualquer coisa, tudo é possível, Senhor. Mas para que o povo creia que o Senhor me enviou. Então, ele disse então, para Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu. Mas ele já viu Lázaro vivo antes de Lázaro ressuscitar. Então, é uma fé tremenda que entra em nós e que nos leva a orar por uma coisa impossível de acontecer, mas que nós sabemos que vai acontecer. Na verdade, para nós, já aconteceu, quando nós vamos orar pela pessoa. Tópico 2, subtópico 3, vivendo em paz com todos. O relato bíblico nos mostra que Dorcas era querida e, portanto, não tinha inimizades na cidade. Ela é um bom exemplo de como bons relacionamentos são construídos por meio de generosidade, empatia, humildade e serviço. Sua vida em Jope, marcada por atos de amor às viúvas e outros necessitados, mostra que pequenas ações podem criar laços profundos de amizade e impactar uma comunidade inteira. Então é muito importante, né, criarmos laços
de amizade com todas as pessoas que vivem ao nosso redor. Há um ditado que diz que o melhor familiar nosso é o nosso vizinho. É ele que está ali na hora que nós precisamos, né? Então devemos criar laços de amizade com os nossos vizinhos, demonstrar amor para com eles, ajudá-los nas suas necessidades. Imagine aquela mulher que era viúva, né? Quando o profeta Eliseu esteve lá, se ela não tivesse amizade com seus vizinhos. Ele disse para ela pegar vasilhas vazias com seus vizinhos. E essas vasilhas, né, ela ia mandando seus filhos pegarem, trazer, e as vasilhas eram cheias de azeite. A pessoa, se ela tivesse um péssimo testemunho, não tivesse amizade com suas vizinhas, seus filhos chegariam lá e diziam, de jeito nenhum, eu vou emprestar vasilha para essa mãe sua, que nós não toleramos essa mulher, né, não gostamos dela, ela vive brigando com todo mundo, não vamos emprestar nada. Imagine. Então, é um exemplo, né? É uma coisa importantíssima isso, o bom relacionamento com os vizinhos. Tópico 3. O caráter inspirador de Dorcas. Fazer discípulos é um trabalho árduo que exige dedicação, bom exemplo, mansidão e paciência. Porém, o discípulo é capaz de produzir frutos que ultrapassam a barreira do tempo. Aprender com Dorcas nos dá ânimo e nos estimula a expressar nossa fé com boas obras. Com isso, o poder de Deus, aparente em nossa vida, levará muitos a crerem no Senhor. Atos 9:42. Então, quando somos discípulos, também fazemos discípulos. É nossa obrigação, né? Discipular. Então veja que essa mulher era uma discípula, mas ela havia discipulado todas as suas vizinhas, todas as pessoas que a conheciam. E ela fez isso através das suas boas obras, ajudando essas pessoas. Olha o que Jesus diz aí em Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Olha só. Jesus está dizendo que as pessoas devem ver em nós as nossas boas obras e assim o Pai será glorificado por essas pessoas que veem em nós as boas obras. Então é muito importante a prática dessas boas obras. Isso vai fazer com que Deus, o Pai, seja glorificado pelas pessoas. As pessoas vão ver e vão dizer, isso é Deus na vida dele, é Deus na vida dela. Olha aí, 1ª Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, daquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Então veja, as pessoas vão falar mal de nós, é normal, né? Aqueles que querem viver piamente sabem que vão ser perseguidos, né? Mas essas pessoas, mesmo que seja após a nossa morte, vão ter que reconhecer realmente aquela pessoa era uma pessoa de Deus que ajudava a muitas pessoas. Então eles vão ver que Deus estava realmente na vida das pessoas. Pode ser que nós não ganhemos essas pessoas durante a nossa vida, e olha só que coisa impressionante, talvez após a nossa morte essas pessoas vão se converter, porque vão se lembrar das nossas boas obras. Tópico 3, subtópico 1. Uma lição de amor. O verdadeiro amor vem acompanhado de atitudes práticas. João 3,16. Jesus exemplificou isso na parábola do bom samaritano, que prestou socorro àquele homem ferido. O samaritano mostrou seu amor ao próximo com sua atitude. Lucas 10, 30, 37. Dorcas, portanto, nos deixa um belo exemplo de amor demonstrado pelo serviço a quem não tinha condições de retribuí-la. Então veja que Jesus falou para os judeus, né, que eles deveriam ter boas obras porque eles eram representantes de Deus na terra. E ele ilustra isso então, falando sobre aquela parábola do bom samaritano. Diz, olha, quem é que atendeu, quem é que socorreu, quem é que ajudou aquele homem ferido?
Não foi um levita, não foi um sacerdote que representava um Deus, mas foi um samaritano considerado por todos como inimigo de Deus, como um gentil, um publicano, como alguém que não prestava, porque era de uma terra onde havia uma mistura de gente, né, que não eram judeus legítimos. Então, de onde menos se esperava que se achou socorro para aquele homem ferido, que se achou um coração bondoso para ajudar. Então, veja, Dorcas ajudava a todos sem esperar nada em troca. Ela não ajudava porque queria receber alguma coisa em troca, mas ajudava porque amava as pessoas, porque demonstrava o amor de Deus que estava no seu coração. Nós estamos vivendo num mundo difícil hoje, né? A sociedade que todos esperam receber alguma coisa em troca. Sempre que fazem alguma coisa para alguém, é esperando receber alguma coisa em troca. Ano que vem nós temos aí o ano da política, né? Aí os candidatos dão cesta básica, aperto de mão, abraço, tudo, sempre visando o quê? Receber de volta em voto, né? E muitas pessoas fazem isso hoje, ajudam, mas esperam receber o reconhecimento, o elogio, né, de todas as pessoas. Tem gente aí na internet famosa porque ajuda os outros, mas mostra para todo mundo para receber o galardão, receber o seu prêmio, o elogio de todos. Alguns ajudam as pessoas para poder esconder, né, que estão roubando dinheiro, né, estão na corrupção. Aí vão e ajudam algumas pessoas para que os outros vejam e digam, não, é uma pessoa boa, né? Tem até ladrão, traficante, tudinho, que ajuda as pessoas para se auto-justificarem diante da sociedade. Mas Dorcas era uma cristã e ela ajudava as pessoas não esperando receber nada em troca. Se era para receber, era no tribunal de Cristo, né? Depois do arrebatamento. Tópico 3 sobre o tópico 2, o legado de Dorcas. Nem todos temos os mesmos talentos, dons e habilidades, mas cada um de nós tem algo a oferecer. Dorcas escolheu trabalhar com aquilo que tinha habilidade, costurar. Suas boas obras incluíam a doação de roupas, mas também esmolas às pessoas que precisavam, principalmente as viúvas. Ela cumpriu o ministério que recebeu de Deus e ficou na história bíblica, Atos 9, 36 a 41, juntamente com outras mulheres notáveis. Então nós vemos aí que Dorcas, muito provavelmente, né, não era casada, não tinha filhos, e também podemos aí deduzir que talvez ela nem fosse assim, também muito velha, não. Mas ela ajudava as pessoas, ela amava as pessoas, ela aproveitava todas as oportunidades que tinha para abençoar os outros. Como é que ela ia ajudar? Se ela recebia pagamentos pelo seu serviço de costureiro, ela pegava parte desse dinheiro e ajudava as viúvas, ajudava os pobres, e ela usava também, principalmente, o seu trabalho de costureira para ajudar aos necessitados. Imaginei uma pessoa que estava passando frio, ela fazia uma manta e dava para essa pessoa. A pessoa estava com a roupa rasgada, ela costurava aquela roupa, corrigia esse rasgo aí, né? Se tinha alguém que não tinha roupa para vestir, ela dava a roupa para vestir. Então ela detectava a necessidade das pessoas e supria essa necessidade. Hoje nós vemos muitas pessoas preocupadas com cargo, né? Se não tem um cargo, não faz nada também na obra de Deus. Não é assim. Nós recebemos de Deus, cada um recebeu talentos, né? Cada um recebeu alguma coisa, você pode ajudar. Ah, você é um mecânico, aí vê lá uma pessoa pobre que não pode lhe pagar, mas você vai lá e ajuda. Ele está com o carro lá com defeito, né? Você chega lá e ajuda. Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar a oficina, eu não tenho como te pagar. Não, não precisa, eu vim te ajudar. Vai lá, ajuda. Você é um pedreiro, está vendo o seu vizinho lá, às vezes uma parede rachada, né, um telhado quebrado, alguma coisa. Você está vendo a necessidade, vai lá, ajude. Fala, não vou cobrar nada não, vou te ajudar aqui, vamos fazer esse trabalho aqui. Você, né, mulher, vê lá, a vizinha adoeceu. Você pode ajudar muito, vai lá, olha,
vou pegar a sua roupa aqui, que você tem para lavar aqui, vou lavar toda a roupa para você, vou passar. Mas eu não tenho dinheiro para te pagar. Mas não precisa, eu vim te ajudar. Ah, eu vou fazer a comida aqui para você, que você não está podendo levantar da cama, eu vou fazer a comida aqui para ajudar todos a se alimentarem. Mas eu não tenho como lhe pagar, não tem problema, eu vou fazer, eu quero te ajudar. Imagine se nós fizéssemos isso, quando a gente convidasse essas pessoas para ir para a igreja depois, elas iriam, porque na hora da necessidade nós ajudamos. Quantas almas nós ganharíamos assim? A obra de Deus não é feita só pela liderança. A obra de Deus é feita por todos nós que somos cristãos. Se você recebeu um dom do Espírito Santo, se você tem uma habilidade melhor, né, que os outros, aproveite isso para ajudar as pessoas. Use para ajudar as pessoas. Não espere nada em troca. Se é para receber, você vai receber galardão lá no tribunal de Cristo. Tópico 3, subtópico 3. Um exemplo a ser seguido. Dorcas foi a única mulher a ser chamada de discípula nas Escrituras, possivelmente por seguir os ensinamentos dos apóstolos de Jesus. Uma mulher atuante em sua comunidade local, ao fazer o bem a todos, como está em Gálatas 6,10, certamente inspirou outras, dentro e fora da igreja, como seu testemunho vivo da fé cristã. Então Dorcas era um exemplo vivo e também depois de morta, um exemplo de boas obras, exemplo de uma pessoa que é canal de Deus para abençoar os outros. Então devemos ser exemplo de cristãos, exemplo de fé e boas obras, exemplo prático diante das pessoas. As pessoas vão ver as nossas boas obras, vão glorificar a Deus. Veja bem, não vão glorificar nós. Nós não estamos esperando elogio, pagamento, reconhecimento. Não, nós fazemos isso porque o amor de Deus está derramado em nossos corações e nós demonstramos esse amor ajudando, abençoando as pessoas, né? Quantas pessoas estão precisando de uma visita? Quantas pessoas estão precisando aí de uma oração? Quantas pessoas estão precisando aí, às vezes, de uma roupa, né? Às vezes de um calçado? Eu sei que agora, né, na época de Natal, pessoas ficam boas, né? Mas aproveite aí que seu coração amolece nesse tempo agora, pratique o ano que vem todinho. Aproveite aí o momento de distração, né, do seu coração, que de repente ele amoleceu e você ficou uma pessoa boa, deu bom testemunho, fez uma boa obra. Aproveite e continue isso para frente. Faça o ano inteiro, faça o resto da sua vida. Abençoe as pessoas. Então Dorcas foi exemplo para outras pessoas que com certeza aprenderam e passaram a praticar também. Imagine, foi ressuscitada. As pessoas devem ter dito assim: ah, Deus a ressuscitou porque ela é uma pessoa muito boa e ajuda todos. Pois eu vou aprender e vou fazer também. Conclusão: Dorcas é um exemplo de discipulado prático, demonstrado no amor e no cuidado pelos necessitados. Sua história nos inspira a sermos perseverantes em atos de bondade e no serviço cristão, movidos por amor a Deus, gratidão pela salvação em Cristo e compromisso com o testemunho cristão. Tudo isso visando a glória de Deus, como revelado nas Escrituras. Então Dorcas é para nós um exemplo prático, olha só, não é teórico, é prático, de um verdadeiro discipulado. Então ela ganhava almas através das suas boas obras e ela fazia discípulos através das suas boas obras. Veja só, as pessoas viam as boas obras de Dorcas, glorificavam a Deus, se convertiam e ela ajudava essas pessoas a ajudarem os outros. Elas viam que Dorcas era abençoada por Deus por ajudar a todos. Então essas pessoas ajudavam também as outras pessoas.
se convertiam também. Aconteceu ali muitas conversões por causa de Dorcas, do seu bom testemunho e por causa da sua ressurreição também. Veja bem, para que Deus ressuscitaria Dorcas se ela fosse uma péssima mulher, se ela tivesse só inimizade por toda parte? Então Deus a ressuscitou porque ela era muito importante naquela comunidade, porque todos a conheciam e eram agradecidos a ela. Ela tinha um bom testemunho de todos e através dela Deus sabia que ganharia muitas almas, muitas pessoas se converteriam. Tem cristão por aí hoje que se ele morresse e alguém fosse lá e ressuscitasse, eu creio que as pessoas bateriam nessa pessoa. Por que você foi ressuscitar ela? Nós ficamos livres dessa pessoa péssima. Estava muito bom ter morrido. Imagine, pode ser, né, que esteja acontecendo aí com seu marido, ou com a sua esposa, ou com algum outro cristão que você conhece por aí, né? Melhor morto do que vivo, né? Mas o cristão não pode ser assim. O cristão tem que ser exemplo de boas obras. Tem que ganhar almas através da sua vida, de um bom testemunho cristão, de realmente a pessoa que ama os outros. Vamos orar agora. Se você crê que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio à Terra, nasceu aqui como homem, viveu como homem, e Ele levou sobre Ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava sobre nós, morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou. Você crê nisso? Você quer entregar a vida para Deus agora? Você é salvo agora. Então entregue a vida para Deus agora. O Espírito Santo vem agora convencer você do pecado, da justiça e do juízo. Então você vai sentir a necessidade de pedir perdão a Deus pelos seus pecados agora. Faça isso enquanto oramos por você. E você vai receber agora o Espírito Santo. Você vai receber agora a salvação, o perdão de Deus. Se você está doente ou está enfermo, vamos orar e Jesus cura você agora. Creia nisso e receba a cura. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, aqui estão essas vidas que estão se entregando a Ti agora. Que amor maravilhoso que o Senhor tem para cada um deles. Oh, Senhor, recebe-os por filhos agora. Perdoa todos os seus pecados. Oh, Senhor, ajuda-os agora. Dá a eles o Espírito Santo para viver neles e com eles, ajudando-os nessa caminhada cristã a partir de agora. Ajude que cada um receba como exemplo Dorcas, né? Cada um possa também produzir boas obras, abençoando aqueles que estão à sua volta. Em nome de Jesus, aqueles que estão doentes, estão enfermos, sejam curados agora. Toca neles, ó Pai, em nome de Jesus, eu te peço, cura todos eles agora. Solta toda doença, toda enfermidade, sai agora, em nome de Jesus. Toca, Senhor, deles e cura totalmente. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Olha bem, não se esqueça, dê aí um gostei, né? Um legal aí. Se inscreva em nosso canal. É tudo gratuito, os vídeos, os slides, os estudos bíblicos. Nós precisamos que você nos ajude a divulgar esse trabalho para outras pessoas, amém? Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, entre em contato conosco por esse WhatsApp. Se você deseja nos convidar para estarmos aí ministrando a palavra do Senhor, ministrando também curas, nos convide, estaremos aí com todo prazer. Então entre em contato conosco. O telefone DDD está aí, 99, e o telefone 991520454. Se você deseja nos ajudar, eu não sou pastor de igreja, não sou aposentado, estou desempregado há 8 anos e meio. Se você deseja nos ajudar com R$5, R$10, não importa a quantia, nos ajude. Nós precisamos pagar aluguel, temos as despesas todas necessárias. Se você deseja então nos ajudar, aí estão as contas. Aí, Caixa Econômica, aí Bradesco, Banco Brasil. Banco Brasil é o nome da minha esposa, Edna Maria Cruz Silva, está aí o Pix. O meu Pix, você vê aqui meu CPF, 331-957-816-20. Deus abençoe a todos, Deus abençoe a sua família. Esperamos ter ajudado os irmãos. A paz do Senhor.